A paz do Senhor, eu me chamo Humberto e nós vamos estudar um pouco sobre o chamado de Josué, o chamado de um líder. Por muitos anos, Josué serviu ao lado de Moisés. Porém, esse tempo passou e o grande líder teve que partir e seguir o caminho que todos os homens trilham nesta terra. O grande líder de Israel foi tomado pelo Senhor, e Josué ficou sozinho com a grande missão de conduzir o povo judeu. Durante toda a caminhada de 40 anos no deserto, o povo teve o benefício de comer diariamente o maná que vinha do céu. Também eles tinham a bênção das cordonizes, pequenas aves que eram constantemente doados por Deus ao povo. Também, eles não teriam mais a proteção da grande nuvem de dia, nem da coluna de fogo durante a noite. Josué agora estava sozinho e com uma grande responsabilidade dada por Deus. Deus disse: "Fique de pé. Passe esse grande Jordão." Outra ordem dada por Deus foi: não despreze ninguém. Deus ordenou Josué conduzir todo este grande povo, algo bem diferente do que tinha dito acerca da geração anterior, da qual não entrou ninguém na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Toda aquela primeira geração de judeus que havia saído do Egito havia perecido nas areias quentes do deserto, graças às suas constantes desobediências contra Deus. Somente Josué e Caleb tiveram a honra e a bênção de começar a jornada e terminar. Nem mesmo Moisés conseguiu tal feito. E a ordem de Deus era clara para Josué: todo o povo deveria atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Nenhum deveria ficar para trás. E Deus deu alguns conselhos para o novo líder Josué. Ele disse: não se esqueça de Moisés. Muitas pessoas acabam sendo levantadas como liderança, mas acabam se esquecendo de onde vieram, as pessoas que lhe ajudaram. Mas o conselho de Deus para o Josué era que ele guardasse todas as palavras, todos os exemplos dados pelo grande legislador Moisés. Outra coisa que Deus disse para Josué foi que ele se mantivesse fiel. A exemplo do seu antecessor, Moisés, que sofreu lutas, a sua liderança foi questionada, ele foi extremamente perseguido pelaquela grande nação, mas ele permaneceu fiel até o fim da sua vida. Então Josué deveria seguir o exemplo de seu grande mestre, Moisés. Deus também falou para ele: fale a respeito da lei. Deus tinha falado para Josué que ele deveria guardar a palavra de Deus e constantemente compartilhar o povo. Não deveria ser algo só para ele e só para a família dele. Deveria ser compartilhada com toda a nação de Israel. Nosso Senhor também falou: prepare-se. Para que Josué conseguisse ser o grande líder para o qual Deus tinha separado, ele deveria se preparar, buscar na lei, em oração, nos sábios de Israel, se preparar constantemente para a grande missão que Deus tinha colocado em suas mãos. A Bíblia é um livro histórico e, como tal, ela não pinta seus personagens como seres fantasiosos, como super-homens isentos de falhas. Assim também foi Josué. No início do seu chamado, ele teve medo. E por causa disso, Deus deu uma palavra especial para ele, para que ele tivesse convicção do chamado. Não te mandei eu? Deus estava lembrando, reafirmando, tanto para Josué como para todo o povo, de que ele era o escolhido para suceder Moisés. Não foi diferente no ministério de Jesus. Quando nosso Senhor ele foi tentado no deserto, ele também foi alvo de críticas, para que ele viesse a duvidar do seu chamado. O inimigo disse: tu és o filho de Deus?
e nós temos certeza de que Jesus Cristo, ele tinha convicção do seu chamado, e graças a essa convicção, ele conseguiu sair vitorioso daquele embate. Assim também nós devemos ter a convicção do nosso chamado, sabendo que se Deus chama, ele supre, e se ele supre, ele com certeza vai enviar e vai estar ao nosso lado constantemente, até o momento que ele irá nos chamar para as mansões celestiais. Deus, ele conhece os nossos corações, e assim também ele conhecia o coração de Josué, e por conta disso, ele fez um alerta. Ele disse: dê o seu máximo. Quando Deus nos chama, ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas é necessário que nós nos esforcemos e que façamos o máximo para Deus. Além do mais, devemos constantemente ficar alertas e com os nossos olhos fitos na missão que Deus preparou. Não devemos nos distrair com nada. Com certeza na caminhada de Josué viriam tentações, viriam distrações para que ele viesse pecar ou esquecer o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus disse: não se distraia. Assim também nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus Cristo e apontar para o alvo. Fazendo assim, nós iremos nos encontrar breve com o Senhor e o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. Deus deu um grande chamado para Josué e junto com ele muitas responsabilidades. Mas o que Josué tinha em troca do Senhor? Deus é bondoso e Deus fez promessas para ele de prosperidade. Em Josué, no capítulo 1, versículo 3, está dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então nós vemos que Deus ele vai nos chamar, vai nos dar responsabilidades, mas ele também vai fazer a grande bênção de nos prometer a possessão, a bênção material, a bênção espiritual. Nosso Senhor também falou para Josué de que ele iria derrotar os seus inimigos. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 5, na parte A, nos diz assim: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. E nós vemos que quando Josué cumpriu a vontade de Deus, nenhum inimigo foi capaz de derrotá-lo. Assim também nas nossas vidas. Inimigos vão se levantar, dificuldades vão se erguer, mas se nós confiarmos em Deus, nós teremos a vitória sobre todos os nossos inimigos. E além do mais, para fechar a tríplice bênção de Deus, ele prometeu a Josué a sua presença. E ele disse em Josué, no capítulo 1, versículo 5, parte B: não te deixarei, nem te desampararei. Então não importa a situação que nós estivermos passando, não importa o cenário, Deus ele nos dá a confiança e a certeza de que ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar e que ele sempre estará conosco. Antes de terminarmos, algumas informações adicionais. Josué, quando saiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. E assim que a nação de Israel saiu do Egito, Josué foi posto por Moisés como um general do exército de Israel. Isso é um indício de que ele pode ter sido instruído nas artes da guerra na grande nação de Faraó. Outro fato curioso é que Josué é o segundo nome deste grande líder. No princípio, ele se chamava Oséias e teve o nome mudado pelo seu grande mestre Moisés. E este foi o nosso pequeno resumo do chamado de Josué. Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe a todos.